queria começar agradecendo. Primeiro, cumprimentar todos os presentes, alunos, professores. Esse é um momento bem especial. E queria iniciar cumprimentando os organizadores do evento, os organizadores da obra, a professora Renata, o professor Salo, o Diego, a Gabriela, o professor Daniel e alguém que eu esqueci. E queria cumprimentar dizendo um verso do Mário Benedetti. Eu fiz uma tradução aqui. Tudo submerge na névoa do esquecimento, mas quando a névoa se apaga, o esquecimento está cheio de memória. Esse é um momento bem importante, recuperar toda essa trajetória para a gente poder pensar o que a gente está fazendo hoje. Eu comecei pensando em falar sobre a trajetória de um juiz nos tempos da ditadura militar brasileira. Somos filhos do medo da ditadura. Até hoje, o medo está nos meus ossos. Sempre que falo, recordo do medo que tínhamos de dizer o que pensávamos naquelas faculdades de direito de então. Sempre havia alguém, um vizinho, um colega que poderia nos denunciar. E como as pessoas que tinham coragem de arriscar suas posições e dizer o que pensavam, correndo um risco tremendo, eram os nossos heróis. O juiz Hamilton Bueno de Carvalho era e é uma dessas pessoas corajosas. Eu diria um pioneiro. Eu tenho uma epígrafe para ele também, só que é de Cortázar. O verdadeiramente novo assusta ou deslumbra. Essas duas sensações, igualmente perto do estômago, acompanham sempre a presença de Prometeu. O resto é o conforto, o que sempre sai mais ou menos bem. Os verbos ativos contêm o repertório completo. Hamlet não duvida, procura a solução autêntica e não as portas da casa ou os caminhos já percorridos por mais atalhos e encruzilhados que eles proponham. Quer a tangente que destrói o mistério, a quinta folha do trevo, entre sim e não, que infinita rosa dos ventos. Os príncipes da Dinamarca, esses falcões que preferem morrer de fome a comer a carne morta. Bom, depois eu achei que era melhor trocar umas ideias sobre algumas coisas que eu tenho estudado e não falar tanto da ditadura e da poesia. E aí eu pensei no início falar um pouco sobre o tema do costume jurídico, algumas coisas que eu estou lendo nesse autor, o Mário Lozano, que me parece que tem muito a ver com o pluralismo jurídico. Falar sobre o pluralismo e o que ficou conhecido como direito alternativo. E, por último, uma retomada do conceito de democracia, que é o chão no qual eu trabalho. Eu sou professora de História e Filosofia do Direito, então, nos últimos tempos, estou com essa obra do professor Mário Lozano, Sistemas Jurídicos, Grandes Sistemas Jurídicos. E ali ele diz que os direitos codificados tendem a transcurar o costume jurídico, abandonar o costume jurídico, porque tem atualmente um peso muito limitado nos sistemas socioeconômicos dirigidos por leis escritas, gerais e abstratas. Quando se supera a barreira do direito codificado em que vivemos e se enfrenta um exame global dos direitos hoje em vigor no mundo, o costume aparece como um tema fundamental. Isso vale não apenas para as sociedades primitivas, na qual o direito é exclusivamente consuetudinário,
vale também para as sociedades coloniais e pós-coloniais, nas quais um direito ocidental se sobrepôs apenas em parte aos usos e costumes locais. Então, nesse sentido, é uma busca atual, continua sendo atual. Os costumes são uma parte relevante da cultura de um povo, de modo que, ao se oferecer uma definição de cultura, oferece-se também uma de costume. A construção lógica, a cultura, baseia-se no estudo do comportamento. Parte da cultura consiste em normas para o comportamento ou em padrões de comportamento. Uma outra parte consiste ainda em ideologias aptas a justificar ou racionalizar certos modos selecionados de comportamento. Enfim, cada cultura inclui amplos princípios gerais de seletividade e de ordem, os máximos denominadores comuns, com base nos quais os modelos de, para e sobre o comportamento em áreas de conteúdo cultural muito diferentes, não redutíveis e prudentes generalizações. Bom, tem um livro que está sendo lançado agora em setembro aqui, que é a Enciclopédia Latino-Americana de Direitos Humanos, em que o professor Antônio escreve o verbete direito alternativo. Eu estou fazendo propaganda do livro. E ali, o professor comenta que, considerando o cenário periférico brasileiro, as manifestações teórico-práticas de pluralismo jurídico compreendem 3 frentes de luta. A primeira, um positivismo jurídico de combate. A segunda, uma hermenêutica judicial alternativa. Ali é que entra o que ficou conhecido como direito alternativo, que envolve a prática interpretativa feita por juízes progressistas nos tribunais, que implica explorar de forma crítica e democrática as contradições, ambiguidades e as crises do direito legislado. E, finalmente, a última, que é o direito insurgente, que seria a manifestação mais autêntica do pluralismo, que envolve um direito paralelo, vivo e comunitário, que emerge permanentemente dos interesses e necessidades da sociedade. É a criação e o reconhecimento de direitos fundamentais, distintamente das normas positivas oficiais, engendrados nos conflitos e nas lutas de grupos sociais. E aqui eu quero lembrar as aulas de direitos humanos, em que Bobbio lembra que os direitos humanos estão sempre se reconstruindo e é preciso ter um olho. Trata-se essa última faceta do pluralismo de uma outra legalidade que não se ajusta necessariamente com o direito convencional vigente, podendo ser vista como um novo direito no espaço de manifestações plurais e comunitárias. E aí, finalmente eu estou chegando no meu ponto, que é o tema da democracia. O direito alternativo não nega e não desconsidera a importância da legalidade na sociedade moderna, pois ele tem em pauta antes a resistência e a luta contra o caráter opressivo de toda e qualquer normatividade que não tenha suficiente legitimidade, ou seja, que não seja condizente com o que é moralmente justo e dignamente aceitável para a maioria do todo social. E aqui eu estou citando o professor Antônio. Aqui entra a democracia. Como estabelecer o que é aceitável para a maioria? E aí estou trabalhando num texto sobre o vínculo entre democracia e princípio da maioria,
E aí Bobbio vai dizer que democracia é governo de muitos, vai lembrar Aristóteles, né? E não necessariamente da maioria. E aí queria terminar lembrando do professor Vará, da ideia da democracia, que ele pegou muito no Lefort, como espaço de confronto, do direito, de um direito cuja função primordial deva ser a de garantir, além dos direitos fundamentais, a própria existência dos conflitos, defender a democracia como processo, constatar a necessidade da permanente recriação da democracia, de modo a possibilitar o desencadeamento do seu potencial redutor da injustiça e, com isso, da própria violência. Eu falei em Cortázar porque Vará era um apaixonado por Cortázar, né? Aí tem aquele livro dele, Ciência Jurídica, que ele divide entre cronópios e famas. Com certeza, o Hamilton é um cronópio, né? Mas vou pular um pouco isso. E será que os juristas conseguirão proteger a liberdade das ideias mais que a propriedade? Vará diz, caso se tenha em mente o saber vulgar ou o senso comum teórico dos juristas, a resposta provavelmente será não. Somente a crítica do discurso jurídico, através da conexão entre direito e democracia, garantindo pluralidade ao discurso, poderá oferecer uma solução de sentido ao problema. A democracia é vista como uma forma de governo, muito mais, né, como uma forma de convivência na própria sociedade atual, capaz de assegurar a legitimidade do sistema. Poderão os juristas construir uma máscara que lhes provoque uma ardente aspiração à extrema liberdade das ideias? Poderão proteger a liberdade mais que a propriedade? O saber vulgar que os juristas identificam como a sua ciência nos leva a respostas negativas. A ciência jurídica clássica unicamente serve para descrever os mecanismos que reprimem o eu. Por tabela, ela reforça os mecanismos simbólicos da militarização do cotidiano. Isso é Vará. O problema a ser enfrentado reside em como lidar com as verdades escritas com maiúsculas, os sentidos congelados do direito. Um sistema autoritário produz versões do mundo capazes de abstrair as pessoas da história, porque necessita solidificar artificialmente as relações sociais através da centralização das produções de sentido que enfatizam o Estado através de sublimações semiológicas. Isso é Vará. A democracia é invenção porque cria ininterruptamente novos direitos, subvertendo continuamente o estabelecido. Em política não existem soluções definitivas. Em seu funcionamento, a política produz a democracia, bem como o exercício de direitos e a criação de novos direitos, sempre no sentido de que privilégios e carências não podem se universalizar. Ele fala em democracia selvagem. Estou aqui abreviando. No mesmo sentido, a compreensão de democracia de Lefort para Turan, na definição de democracia, são mais importantes os inimigos que ela combate do que os princípios que ela defende. Nos tempos atuais, no momento em que muitos países já não se caracterizam pelo domínio da oposição típica da sociedade industrial entre empregadores e assalariados, esse perigo é particularmente grande, eis que se está frente ao enfraquecimento e mesmo à fragmentação dos atores sociais. A maior parte da população ativa
Já não faz mais parte do mundo operário, mas também não passou para o mundo empresarial. São sociedades que não são só definidas pela produção industrializada, também podem ser definidas pelo consumo e pela comunicação de massa, mobilidade social e migrações, variedades de costumes e mesmo a defesa do meio ambiente. Assim, torna-se impossível reduzir a vida política a atores que só correspondem parcialmente à realidade. Reconhecer a existência de conflito na sociedade. É preciso assegurar a procura do confronto e não a solução. Não existe democracia sem marginalidade. Ela precisa do confronto com as leis do submundo para que não vire uma montagem de relações ocas, um punhado de liberdades de papel. Bom, e com isso eu gostaria de finalizar, né, para que não vire um punhado de liberdades de papel, e agradecer o convite aqui nessa tarde. Bem, primeiramente, fora Temer. Em segundo lugar, eu queria falar, saudar a todos aqui presentes, dizer e também agradecer a oportunidade e a honra de estar aqui nessa mesa, né, de poder compartilhar um momento como esse com os meus antecessores, a mesa antecessora, o professor Volkmer, que pegou o fio da história e nos levou, né? Eu acho que está o momento da gente fazer isso, né, professor? Né, de retomar a história todo dia, para que não esqueçamos e que a partir dela a gente possa construir, reconstruir e ver o que nós temos e qual é a nossa tarefa. Acho que é por isso que nós estamos aqui, né, no momento que a gente está vivendo. Então, dizer, né, que sinto muito honrada de estar neste lugar. Eu também gostaria que o desembargador Hamilton, né, Hamilton Muy Bueno de Carvalho, foi citado aqui em todas essas lutas, né, do direito alternativo, do direito em movimento. Eu gostaria de fazer uma fala aqui muito mais de testemunho, né, desculpa se ela tem um tom pessoal, mas ou até um pouco caótica, né, mas eu queria fazer um resgate histórico falando, né, fazendo e rendendo uma homenagem, né, ao Hamilton, mas antes disso, né, eu acho que a melhor forma de homenagear um pai é homenageando o seu filho. E eu gostaria de dizer que eu tenho uma honra assim, imensa, né, de ter trabalhado, mesmo que por um tempo curto, com o Salo, né, meu colega. E os meninos e meninas que me acompanharam, a gente fez um certo esforço para vir até aqui hoje, né, é justamente para traduzir esse carinho, né, que a gente tem por esse colega tão querido. Isso me faz lembrar um samba que um amigo meu cantava nas rodas de viola, que ele dizia, eu não me lembro bem a autoria, mas ele dizia, um filho meu tem que seguir o meu caminho, um filho meu tem que amar como eu amei, um filho meu tem que viver só de carinho, um filho meu tem que lutar como eu lutei. Então, eu acho que essa é a homenagem que eu gostaria de prestar ao Salo e dizer que caminhos me fizeram encontrar com o Salo e quais os caminhos que me fizeram conhecer, né, o Hamilton e o movimento do direito achado na rua. O Salo, eu na Universidade Federal de Santa Maria trabalho com a DCG
né, uma disciplina complementar do direito, que é o direito achado na rua, e que busca, de uma maneira muito modesta, trazer para os estudantes, primeiro, resgatar o que foi o movimento do direito achado na rua, fazer esse resgate, e, em segundo lugar, tem uma proposta de estabelecer um vínculo da universidade, do curso de Direito, com os movimentos sociais, que é de onde eu vim. Eu venho dos movimentos sociais. E apareceu uma oportunidade extraordinária, né, uma proposta ali nossa, de fazermos uma atividade intitulada O Direito Achado na Rua Dialoga com o Direito Alternativo. E o Salo lá esteve, né, com uma sala repleta, fazendo mais ou menos, né, também com bastante riqueza, esse caminho que o professor Volkmer trouxe aqui, para que a meninada, né, se aproprie disso e conheça. Então, foi um momento assim bastante importante. E eu falei naquele encontro, disse, com medo que me acusasse de um determinismo biológico, quando eu disse que o fruto não cai muito longe do pé, né? Poderia me acusar disso, mas até porque todo mundo conhece o Salo, sabe que ele tem o seu próprio caminho, né? Nós podemos ter, às vezes, caminhos um tanto diferentes, mas os horizontes são os mesmos, né? Então, construiu o seu próprio caminho. E falamos, então, ele fez aquele resgate que o professor Volkmer apresentou aqui. E eu falei há pouco como eu cheguei a conhecer os textos e o Hamilton, eu vou chamá-lo de professor Hamilton, né? Porque tem sempre antigas e novas lições a nos ensinarem. Como eu vim dos movimentos sociais e fui fazer o curso de Direito depois, e até utilizo o termo que a minha mãe usa muito, depois que eu já não cozinhava mais com a primeira fervura, né? Na década de 90, vocês vejam que significativo foi isso para mim, que vinha dos movimentos sociais. Por que é emblemático isso, década de 90? Porque nós tínhamos ali, isso eu tenho repetido muito para os estudantes, a década de 90, o que aconteceu no final da década de 90, foi todo o processo de luta pela redemocratização do país, né? Pela promulgação da nossa Constituição, foi o grande pacto, né? A grande luta. Então, às vezes, eu chamo a atenção dos estudantes de direito, não pense, porque às vezes a gente cai naquele positivismo de achar que as leis estão ali na Constituição ou no Código, que é ali por obra do Divino Espírito Santo, de coisa parecida, ou a mera vontade do legislador. Quando eu participei lá, né, nas comissões temáticas da Constituição, na luta, no movimento social, para garantir lá alguns direitos. E o que aconteceu? Terminada de promulgar a nossa Constituição, né, a lei que passou a valer, quer dizer, eu acho que foi o professor Cademartori que disse aqui, que até hoje o professor da Almo Dalari diz que a maioria dos juízes não julgam baseados na Constituição. Então, além disso, qual é o momento que nós vivimos? Promulgamos a nossa Constituição, mas a lei que passou a valer foi a do Consenso de Washington. Então, na contramarcha da promulgação, vinham, né, o neoliberalismo, né, que nós amargamos em toda, né, a década de 90, e era esse o grande embate. E aí, dentro do curso de Direito, nós estávamos lá, eu no primeiro semestre, com colegas, uns mais jovens, outros mais velhos do que eu, e como eu participava dos movimentos sociais, coordenava o movimento intersindical, o que a gente percebia, né, nessa postura, nesses ventos neoliberais que sacudiam lá as frágeis paredes de uma democracia que a gente estava tentando reerguer? Era que à margem, tudo acontecia à margem, o curso de Direito sequer mencionava, né, esses embates. Aí, um dia, conversando com um sindicalista que era advogado, ele disse, tu já ouviu falar em direito alternativo? Né? Aí me interessei, fui atrás, aí aconteceu, foi acho que em 94, o primeiro encontro de direito alternativo no Rio Grande do Sul, que foi na Unijuí. E lá eu conheci, me aproximei, então, desse movimento e consegui levar até a universidade, na época, o Pugina, que, né, já é falecido, e o juiz chamado Ricardo Poeta, que eu achava lindo o nome dele, né? E ele também.
não tive mais notícias do... Não, é Henrique, né? Ricardo Henrique Poeta Rene, isso? Resumindo, tinha poeta no nome. Resumo, tinha no nome poeta e era bonito. Resumindo, né? Então, foi esse o contato, né, que eu tive fazendo esse relato, eu também não quero me alongar, para dizer dessa trajetória inicial e para dizer do significado que teve esse movimento, do significado que teve o direito achado na rua. O direito achado na rua hoje, também o professor Volkmann resgatou isso aqui, a Universidade de Brasília realmente é o grande centro, e o trabalho importantíssimo que se realiza no campo da extensão universitária e da extensão no direito, que é um campo que nós temos uma prática muito ínfima, ainda muito pequena, né, nos cursos de direito da extensão universitária. Então, todo esse quadro, eu acho que foi um momento histórico, foi dito aqui, né, o que levantou as pessoas, esse movimento de diferentes matizes e nuances, porque não existia, já foi também mencionado, um direito alternativo, né? Era um conjunto de movimentos que se amalgamava, apontando caminhos diferentes para um horizonte mais ou menos comum, né? Que era romper. Primeiro foi de romper com o espaço da ditadura, segundo foi da redemocratização, terceiro foi de avisar que a gente já tinha uma nova Constituição e que essa nova Constituição, resultante de um pacto, né, que foi bastante doloroso, ela não estava sendo observada. Então, foi isso. E de lá para cá, né, eu acho que a gente vê nesses avanços, né, e o Bobbio também foi citado aqui pela professora, uma frase dele que eu acho, que eu sempre utilizo, quando ele diz: os direitos não nascem todos de uma vez, e nem de uma vez por todas, e nós estamos vendo isso, né? Então, eu particularmente digo para os meus alunos, e a minha geração, possivelmente, nós não estivemos nos porões da ditadura, nós lutamos pela redemocratização do país, sofrendo também uma série, né, de violências de uma outra forma, mas eu não tinha ilusões, porque quando a gente conhece um pouco como se estrutura a sociedade capitalista e o que o direito representa dentro dessa sociedade, a gente não tem ilusões, né? Agora, eu acho que o direito, e esse direito em movimento que o Salo fala, eu acho que se eu não acreditasse nesse direito em movimento, não teria por que nós levantar de manhã e ir, nesse momento histórico do país, dar aula de direito nas universidades. Realmente não faria sentido se não fosse acreditar que a gente pode ir empurrando e fazendo algumas brechas dentro desse sistema, mas sem perder o nosso horizonte, que tem que ser para muito além desse sistema. Esse direito em movimento que tem que nos empurrar, nos levar para muito além do que o direito que está posto. Isso, para mim, é um movimento, é a insurgência, é esse processo. Mas, de qualquer forma, se nós falarmos de onde nós chegamos e onde nós estamos, eu diria para vocês o seguinte: eu não tenho ilusões, porque quando a gente conhece as engrenagens, as estruturas, a gente não tem ilusões, mas a gente tem esperanças. É diferente, né? E a esperança, eu gosto de usar um termo do Paulo Freire, não do verbo esperar, mas do verbo esperançar. É uma esperança que tem que nos levar para a ação. Então, eu não tinha ilusões, eu tinha esperanças. E não imaginava, sei que teríamos retrocessos, que poderíamos ter avanços, como tivemos vários, eu não vou citá-los aqui para não roubar o tempo, até porque eu estou entre juristas, né? Mas, mesmo não tendo ilusões, é muito decepcionante para mim e para todos, suponho, aqueles que viveram e que lutaram, um momento em que a gente sente essa tão grande impotência, porque pensar que, inclusive, né, o Supremo Tribunal Federal, que é onde nós teríamos ou poderíamos, teoricamente, recorrer, no meu entendimento, é constitutivo do que a gente está vivendo, faz parte do que a gente está vivendo. Então, esse
a situação, é o momento que nos encontramos. Mas aqueles que foram temperados na luta, e aqueles da minha geração ou da geração que me antecederam, né, eles sabem, por não ter ilusões, que também não existe receitas prontas e que a construção é uma construção amalgamada e feita tijolo com tijolo, todos os dias, mesmo que as paredes sejam quebradas, lá recomeçamos nós a construir caminhos sem perder o horizonte. E eu acho que é isso que, por isso que eu disse que é muito mais dar um depoimento que eu queria, porque a nossa vida agora, minha, né, quase adentrando a terceira idade, uma velha professora, quase uma professora velha, é de viver para contar, né, e de saber que tem uma geração que está aí, felizmente, né, depois de nós, que não está dormindo. Eu acho que o movimento secundarista demonstra disso, né, dentro da universidade também, como na nossa geração não era todos que lutavam também, né, nós tínhamos aqueles que estavam ali alienados, a pessoa alienada, aquela que ali é nada, né. Tínhamos muitos também, mas eu acho que não podemos perder essa esperança. Mas, como eu disse, é uma esperança não de esperar, é uma esperança de esperançar, é uma esperança de não se resignar, é uma esperança de saber dizer não, é uma esperança, inclusive, onde, né, o direito é um instrumento também de luta. E, como dizia o Leminski, em la lucha de classe, todas as armas são buenas, pedras, noches e poemas. Muito obrigada. Bom, boa tarde, boa noite quase. Também queria deixar aqui um lindo Fora Temer para todos, né, como já a Bia antecipou. Queria agradecer o pessoal do La Salle, enfim, que recebeu esse projeto que já foi pensado há algum tempo, Dani, Germano, Renata. E a minha ideia, eu preparei um texto, mas quando se prepara em casa sozinho, se pensa que a gente não se dá conta das falas, que não tem como prever as falas anteriores, né? Logicamente, algumas seria muito repetitivo se eu fosse seguir, né? Então eu quero contar um pouco sobre como é que surgiu o projeto de chegar nesse evento hoje, que é, primeiro, segmento de uma pesquisa da Renata aqui no La Salle, sobre os juízes alternativos no Rio Grande do Sul. Eu apresentei um projeto de pesquisa também sobre teoria crítica do direito na Federal do Rio de Janeiro, onde eu e a Mari estamos nesse momento. E talvez a questão central do meu projeto, né, do projeto que eu apresentei na faculdade, era de decifrar um pouco o que é a crítica da crítica. O professor Volkmer tocou muito bem no início da fala, né? Nós temos vários... O termo crítica, ele é utilizado de forma irrestrita, ele é apropriado de várias formas, né? E também acho que a gente não pode querer ser purista e dizer assim, essa é a única crítica válida, não, né? Mas tem questões, tem apropriações do termo crítica que se tornam até risíveis em determinados momentos. Então, esse meu projeto de pesquisa era mais ou menos de resgatar, assim, bom, quando se fala em crítica, né, ou na teoria crítica do direito no Brasil, ou do movimento da crítica jurídica brasileira, quais são os pressupostos primeiros do que a gente está referindo, né? Tem um sentido fraco, tem um sentido forte desse termo crítica, né? Segue ainda ou não atrelado à escola de Frankfurt, né? Como se reinventou a crítica jurídica no Brasil, né? E por isso é muito significativo assim, esse percurso que, né, da UFSM aqui presente, a Bia, o pessoal, os alunos, né, da faculdade, Santa Catarina está aqui presente, né, Federal Santa Catarina, onde, né, grande parte dos professores aqui lecionaram, onde eu me formei, enfim, porque
são locais onde, a partir da década de 70, né, foram construídos espaços para pensar de forma crítica o direito. Né? Para resgatar um pouco isso, né, e eu acho que é uma fase de resgate mesmo da história para os nossos alunos da graduação, que não tem, né, não tem hoje o mesmo envolvimento com o que se tinha há 20 anos atrás, onde, né, mesmo em sala de aula, esses temas da teoria crítica apareciam, me parece, de forma muito mais evidente que hoje. Né? Eu acho que é interessante pontuar algumas questões. O primeiro, né, que o movimento de direito alternativo, né, se caracterizou, né, no final da década de 80, sobretudo por uma identidade política. Eram juristas de esquerda. Ponto. Né? Porque a coisa está tão porosa em termos de identidade que a gente consegue ver assim criminólogos críticos, neurocriminólogos críticos, né? Abolicionistas positivistas, né? São umas confluências hoje que essa teia da transdisciplinariedade permite, que são sincretismo metodológico que simplesmente não tem pé nem cabeça. Né? Então, a identidade da crítica, a identidade do movimento do direito alternativo, a identidade do direito insurgente, a identidade do pessoal do Gajop, a identidade do direito achado na rua, partia de um pressuposto político, primeiro, que é de juristas que se identificavam no campo da esquerda, né? Que vinham, né, da luta contra a ditadura, né, e que, em determinado momento, né, se perguntam se o direito pode ser emancipador ou não. Essa é a grande questão. Né? Uma das grandes questões. Né? Uma posição de esquerda que pressupõe uma denúncia da injustiça social, que pressupõe, né, uma denúncia de uma aplicação classista do direito, e aqui vou ficar nas categorias mais duras, né, tradicionais, para poder avançar depois, né, numa formação burguesa dos juristas, né, isso que se procurava denunciar. Dá para, eu acho que, verificar uma pauta negativa que a crítica se colocava. Né? Primeiro, uma pauta negativa, né? Contra quem estamos. Né? O que queremos denunciar? Queremos denunciar isso. Né? Um sistema político que se instrumentaliza através do direito para manter uma sociedade de classes onde impera a injustiça social, onde tem uma formação burguesa de juristas e onde se produz uma opressão de classe via judiciário. Né? Ou seja, me parece que esse é o primeiro dar-se conta, né? Desde o Lira Filho, né? E não dá para esquecer, por exemplo, que criminologia dialética, o professor Volkmer mencionou, né, essa tendência dialética na sua tipologia. O criminologia dialética do professor Roberto Lira Filho é de 1972, que é a reunião de 2 artigos dele, né, no auge do... Mas assim, uma reunião de 2 artigos dele que foram publicados primeiramente no Chile, em 69 e 70, quando o Roberto Lira Filho foi convidado pelo Novoa Monreal, pensionado pelo professor Volkmer também, que era ministro da Justiça do Allende, para dar curso de criminologia dialética. Não se fala... Olhem só, esse livro é antes do Criminologia Crítica do Alton Taylor Young. É antes do Criminologia Crítica do Alton Taylor Young. Né? O Novoa Monreal, que foi ministro da Justiça do Salvador Allende, e foi quem criou a lei de estatização do carvão. Claro, depois tem todo o que acontece no Chile e que a gente conhece. Mas assim, a primeira pauta, essa pauta negativa, é uma pauta de denúncia. Assim como a pauta negativa da criminologia crítica, a primeira pauta é uma pauta de denúncia. Né, de denunciar a seletividade do sistema penal, de denunciar o caráter de classe, ainda, né, presa à categoria classe de forma bastante evidente. Mas aí tem um livro que eu acho que é emblemático,
Né? Eu não quero ficar aqui repetindo a palestra do professor Wolff, é inevitável dialogar, porque a reconstrução foi tão precisa, né, como sempre é. Mas tem um texto que o professor Wolff me mencionou, que foi traduzido, que era um livro que todos nós limos na época da faculdade, estou falando no final da década de 80, que é a grande questão que parece que o Novoa coloca, né, em relação à capacidade emancipatória ou não do direito. O título é O Direito como Obstáculo à Transformação Social. O direito burguês visto nessa instrumentalidade como um grande óbice a qualquer forma de construção de modelo de justiça social. E daí me parece que essa questão é colocada pela teoria crítica do direito, desde os italianos, os espanhóis, os franceses. E dá uma resposta em sentido positivo. Sim, o direito é ou pode ser um instrumento de emancipação social. E me parece que é nesse contexto assim, que emerge e explode o movimento do direito alternativo no final da década de 80. Né? Sim, é possível, para além da pauta negativa, para além de todas essas questões que nós estamos denunciando desse caráter classista do direito liberal, do direito burguês, é possível utilizar a ferramenta jurídica a favor do proletariado, a favor da emancipação social, a favor da conquista de vida em abundância para todos, que é algo que eu ouvi muito o pai falar ao longo da carreira. Né? Tem algo aí que me parece interessante pontuar hoje. Por quê? Porque, e até para não ficar, tentar fazer um diagnóstico disso, né, o que nos levou a essa discussão toda e como se coloca isso, ou pode ser colocado isso. Como se tinha bastante claro, né, ao menos o meu olhar retrospectivo, né, me permite eu ter esse diagnóstico, não sei se é correto ou não, né, mas como naquele momento, no início dos anos 90, né, era muito claro que o poder legislativo estava dominado em termos de controle político do poder mesmo. Né? Como o legislativo e o executivo, né, estavam instrumentalizados, né, para manter aquela estrutura, né, de poder patriarcal, né, e patrimonialista que o Brasil sempre teve, uma válvula de escape seria via judiciário. Há uma produção legislativa e uma execução, né, do direito burguês, mas há um campo de atuação dentro dos operadores do direito. Isso acabou, de uma forma, mais radical ou não, levando a uma quase defesa de um ativismo judicial, se a gente olhar retrospectivamente. Né? Porque nós acreditávamos, né, muito na capacidade crítica que nós, operadores do direito, iríamos desenvolver para realizar um direito emancipador. E se delegou, ao menos do ponto de vista das discussões, o foco de análise era o juiz. Né? E o juiz tinha que ter poder mesmo, né, de, inclusive, ultrapassar, né, a legislação rasa e, a partir de uma visão principiológica, né, o Sérgio colocou isso muito bem, efetivar as conquistas que vinham sendo gradualmente positivadas em leis, mas sobretudo na Constituição. Né? Claro, talvez eu não, de forma alguma eu quero imputar a responsabilidade ao movimento, porque eu acho que é um falso diagnóstico esse, acho que foi um outro problema que levou a esse estado de panprincipiologismo, né, que nós estamos em discricionalidade brutal. Né? O último princípio criado pelo Supremo, me parece que foi nessa semana, que é o princípio da sobriedade. Né? Estão declarando a lei da ficha limpa inconstitucional porque fere o princípio da sobriedade, né? Foi feito por bêbados. Né? Brincando um pouco, mas nessa absoluta falta de controle que se chegou. Mas, para o bem e para o mal, havia uma crença, talvez ingênua,
em nós mesmos. Advogados, juízes, promotores. E a questão da atenção, que o Sérgio colocou muito bem, forma-matéria, foi sempre algo que se colocou, né? E que, desde o meu ponto de vista, se sofisticou muito, né, com o Ferraioli, daí via garantismo, quando falou, não, é um problema de vigência e validade, né, vamos trabalhar em outro plano dentro da Constituição. E daí tentando um pouco entrar na indagação, né, que foi feita no início das 14 horas, né, onde foi, né, o que levou, o que fez, né, o que aconteceu com o movimento de direito alternativo. Né? Eu acho que como era um movimento muito plural, com várias correntes e várias tendências, né, e sempre esteve muito presente a ideia de que não se desejava construir uma dogmática, né, alternativa, no sentido de criar ou não uma teoria, ou não, como foi mencionado também, né, os campos foram se fragmentando. Né? No campo mais específico de atuação minha né, do pessoal que está aqui, vários que estão aqui, que é o campo do direito penal, né, houve uma espécie de migração na década de 90 do direito alternativo para o garantismo, né, penal, né, numa recepção da obra do Ferraioli. Né, a primeira tese de doutorado publicada no país sobre o tema é a do Sérgio, na parte da teoria geral. Eu acho que a minha, na parte da teoria do direito penal, foi a segunda. Né? Tem a dissertação do Geraldo Prado, sobre sistema acusatório também, mas a discussão migrou e teve o grande boom, talvez uma segunda onda, daí pensando na especificidade da crítica no direito penal, que foi a onda do garantismo, e que aqui no Rio Grande do Sul nós tivemos, né, teve uma história que é conhecida, muito forte, muito mais recente, que permite, inclusive, que os estudantes, sobretudo de pós-graduação, tenham uma memória bastante clara do que representou e ainda representa em termos de confronto, né, entre garantistas, né, e, digamos assim, punitivistas. Né? Houve uma conversão, até, inclusive tem uma dissertação de mestrado na Espanha, não vou me lembrar o nome do autor agora, que o título é exatamente esse, é Do Direito Alternativo ao Garantismo Jurídico Penal. Né? Onde pega toda aquela fonte das formas de interpretação da lei, né, da possibilidade de ampliação, né, e construção material do direito, visando a liberdade, e numa interpretação restritiva, né, em termos de ampliação do poder punitivo. Né, o pai tem um texto com o Henrique, né, que fala de interpretação centrípeta e centrífuga, né, ou é só teu o texto? É só teu, né? Com o Henrique é outro. Né, que eu acho que resume de forma bastante interessante, né, essa possibilidade de, desde analogia, interpretação extensiva, né, uso principiológico dentro do direito penal, né, isso se converte, né, no que se convencionou chamar garantismo, e teve todo o desdobramento, hoje muito mais processual penal do que propriamente penal. Né? Como o painel é para além do direito alternativo e do garantismo, né, eu me perguntaria o seguinte: quais os problemas que nós tivemos nisso? Ou se tivemos problemas nisso? Eu acho que tivemos. Né, e por isso que eu comecei falando que o ponto de identidade do movimento do direito alternativo, da teoria crítica do direito, era composto por juristas de esquerda. O garantismo, me parece que despolitizou um pouco a questão. É uma matriz positivista, neopositivista, assumida explicitamente pelo Ferraioli. Né? Quem leu sabe disso. Não precisa nem ler muito para dar-se conta disso. Né? Com todos os problemas que o neopositivismo, né, tem, né? Mas o que me parece que acabou acontecendo em determinado momento é que em torno do garantismo se reuniu inúmeras correntes políticas, inclusive, distintas. Né? Desde liberais de direita, chamemos assim, até abolicionistas, de esquerda, anarquistas, né, radicais de esquerda. Né? Por quê? Porque o garantismo permite ainda, uma certa instrumentalidade redutora do poder punitivo.
né? E isso, querendo ou não, foi instrumental para várias pessoas, né? Inclusive para determinados garantismos de ocasião, chamemos assim, de uso utilitário do garantismo para, né, defesa de cases específicos, né, em áreas bastante específicas, como, por exemplo, os crimes de colarinho branco. Né? Não estou dizendo se isso é bom ou ruim, acho que é um diagnóstico possível e que eu acho que a gente tem que se dar conta. A grande questão, né, do momento atual, que eu queria, e já pensando no fechamento da minha fala, é que com a mudança no eixo político nos últimos meses, né, a questão política voltou à cena do debate jurídico. Aquilo que me parecia que o garantismo imunizava, né, da posição política das pessoas, com a agudização hoje, me parece que não é mais possível. Né? Escolher o lado, dizer de que lado se está, tornou-se algo não só necessário, como é uma questão que já é dada a priori. Né? Então, acho que o garantismo, né, se ao mesmo tempo que ele capacitou em termos dogmáticos e termos instrumentais, ele acabou ofuscando muito essa questão da politização do campo, que possibilitou essa convergência um pouco estranha, no mínimo, para dizer estranha, entre liberais, né, e criminólogos radicais. Né, que não sei até que ponto isso se resolve ou não se resolve. Mas, ao mesmo tempo, que daí me parece o efeito pior ainda, é que possibilitou, né, essa base positivista do garantismo uma espécie de inversão ideológica da próprio sentido do garantismo. Né, tanto que, por exemplo, em matéria penal, se começou a falar, né, um exemplo que todo mundo conhece, de proibição de insuficiência em matéria penal, para ampliar poder punitivo. Né? Então, essa é não só um efeito perverso, né, mas uma desnaturação, né, da própria base do garantismo do Ferraioli, porque se há uma coisa que é muito clara, né, e que isso, como bom analítico, o Ferraioli vai tentar deixar isso bastante claro e repete em todos os momentos, isso é um fio condutor durante toda a obra, né, e isso revela, inclusive, a sua perspectiva social, né, é de fundir um modelo de direito penal mínimo com o de direito social máximo. Né? Quando nós, aqui no Brasil, né, nos reapropriamos do garantismo, né, e esse liberalismo, né, mais tradicional se apropria disso e passa a falar, por exemplo, em proibição de insuficiência em matéria penal, em mandatos constitucionais de criminalização, e operar isso a partir de dentro de uma matriz garantista, daí me parece que a questão ultrapassa o limite do razoável, o limite do possível. Para além disso, acho que tem um pano de fundo do garantismo, né, que eu acho que não se harmoniza com a base fundacional do movimento do direito alternativo, que é a questão das teorias consensuais. Né? Se o direito alternativo baseado no marxismo, né, se funda uma ideia de conflito, nas teorias do conflito, né, me parece que o garantismo resgata essa ideia de um modelo consensual a partir da Constituição, que pode causar alguns ruídos bastante evidentes. Para além, né, se pensar para além, na realidade, pensar essas relações, né, e eu acho que ninguém hoje tem condições de pensar como o campo, né, se move, né, porque o campo hoje está muito impregnado e embriagado, e eu acho que isso é bom, né, pela questão política. Mas eu queria chamar fundamentalmente a atenção para essas questões,
né, a base fundacional do direito alternativo, essa conversão do direito alternativo em garantismo e os déficits, desde o meu ponto de vista, do garantismo, para se pensar, né, novamente nessa capacidade emancipatória ou não do direito. Né? O Neumann, que é um autor que eu trabalhei aqui no mestrado, né, com os alunos do mestrado aqui da La Salle, também na UFSM. O Neumann, que é um autor menos conhecido da Escola de Frankfurt, né, não dá para dizer da segunda linha, né, mas depois, com Adorno, Benjamin, tudo acaba virando segunda linha, né, mas que é autor que pensou o direito junto com Herschel Kirchheimer, né, é impressionante como ele pensou essas questões que são muito próprias do discurso garantista já na década de 40. Eu ia terminar lendo um trecho do texto que eu escrevi, mas não vou ter tempo, mas fica o convite de depois eu repasso o link do texto para discutir, porque eu acho que o Neumann apresenta algumas soluções. Ele tem sido trabalhado, né, sobretudo aqui na Unicinos, com o Zé Rodrigo Rodrigues. Né, eu estou escrevendo um pouco sobre ele, né, apontando, sobretudo para não deixar em aberto, né, uma conclusão dele me parece válida, que a partir do movimento de constitucionalização, ele não vai dizer isso, mas é possível identificar, me parece que nasce um ódio burguês à lei. Né, aquela lei que instrumentalizava, né, o Estado, né, o modelo de Estado burguês, né, passa a ser um grande limitador dos anseios burgueses. É isso que a gente ouve, né, quando a gente vê as reformas do Temer, em termos de direitos trabalhistas, por exemplo. Há um ódio burguês à lei. Né, a ideia de desregulamentar tudo e o máximo possível, né, partindo do pressuposto de que a mão invisível do mercado vai regular, né, os nossos direitos, né, como se fosse possível pensar que se nós não tivermos uma regra que delimita, que obriga o patrão a pagar o 13º para o empregado, o patrão voluntariamente vai pagar o 13º, porque, enfim, né, o mercado, as empresas todas vão pagar e ele não quer perder a sua... Não, uma ilusão assim que beira infantil, é esquizofrênico, totalmente desconectado com a realidade. Então, assim, esse sentido do direito liberal, do direito burguês, é um pouco que o Neumann resgata e me parece esse campo de convergência que o garantismo cria junto com o movimento do direito alternativo naquilo que, né, o pai chamou de... me fugiu. Dentro das tipologias de positivismo de combate, né, o Edmundo chamou de instituído sonegado, né, porque talvez nesse momento de crise tão aguda mesmo, né, a grande estratégia ainda seja de manutenção, né, dessas garantias do direito liberal burguês que estão se esvaindo, né, para além das aberturas possíveis e que daí eu deixo para o pai falar na palestra dele, né, que ele não vai falar, enfim, mas enfim, se ele tiver interesse. Ok, era isso. Obrigado. Bom, então, boa tarde a todas e todos. Me babei mais. Eu queria, depois dessas 3 brilhantes falas dos meus companheiros de mesa, queria um pouco pedir licença para falar da minha pesquisa de doutorado, porque me parece que se a gente está aqui discutindo a questão das injustiças sociais, e me parece que todo o movimento realizado pelo movimento do direito alternativo é um movimento contra isso, né? A despeito de qualquer lei que seja injusta ou a despeito de qualquer
outra coisa que o direito possa dizer, é possível realizar um direito a favor dessas minorias e dessas pessoas que são sempre as mesmas e sempre tão vulneráveis, né? Então, eu fiquei pensando o que seria possível assim trazer, o que seria possível pensar. E no campo do sistema penitenciário ou no campo dessas pessoas que são apanhadas pelo sistema penal, eu tenho pensado já há algum tempo que existem ainda aqueles que conseguem ser mais vulneráveis deste que é um campo que aprisiona vulneráveis, né? Que são as pessoas que estão em cumprimento de medida de segurança. Assim, fiquei querendo trazer um pouco para vocês o que é possível realizar nesse campo, e acho que nesse momento político do país é cada vez mais irrealizável qualquer abertura, qualquer lógica alternativa a essa lógica convencional, que nesse momento é uma lógica convencional e absolutamente conservadora, né? Mais violenta do que o normal, sem dúvida nenhuma. E queria, então, trazer um pouco do que é possível pensar nesse campo, que é um campo que invisibiliza e vulnerabiliza essas pessoas, que além de carregarem o estigma da loucura, carregam também o estigma da criminalidade. Isto é, conseguem, né, é possível convergir nessas pessoas não só a questão do crime, mas também a questão de não possuir nenhuma racionalidade. As medidas de segurança no país, como é óbvio, continuam sendo maciçamente as de internação, e as violências que são realizadas nesse campo são todas aquelas que a gente já conhece, que, enfim, ultimamente têm sido mais mediatizadas, quando a gente tem um livro, por exemplo, como da Daniela Arbex, chamado Holocausto Brasileiro, que trouxe toda a questão do manicômio mais pior de todos do Brasil, que não era um manicômio judiciário, mas era um manicômio, que é o Hospital Colônia, em Barbacena, e etc., né? Mas a grande questão é, por que são autorizadas essas violências e por que é possível que se legitimem essas violências da forma como elas são legitimadas? Não só aqui, como num país, por exemplo, que é um país considerado grande berço da reforma psiquiátrica, como a Itália, né? O Foucault vai dizer lá nos Anormais que a gente tem em relação a essas pessoas um discurso que não é nem originário e nem única e exclusivamente do direito, e nem originário, nem única e exclusivamente da medicina, né, da psiquiatria. Ele vai dizer que a gente tem na confusão, né, ou na fusão desses dois ramos do saber, algo que se multiplica, algo que se constrói a partir dessa união, e que não é, portanto, nem da epistemologia de uma ciência e nem da epistemologia de outra ciência. Isto é, gera-se um terceiro discurso, gera-se uma terceira coisa que é voltada a sujeitos que são esses considerados anormais, e não por outro motivo ele escreve uma obra com esse título, né? Ocorre que, em relação a essas pessoas, chama atenção o fato de que, em que pese nós tenhamos uma lei de 2001 no Brasil, né, lei 10.216, que é considerada a lei da reforma psiquiátrica, que é uma lei praticamente cópia da lei Basaglia na Itália, que foi promulgada em 1978, é impressionante, né, isso muito antes desse cenário político que ainda mais propicia esse tipo de lógica que eu vou referir agora, mas é impressionante como é essa questão da reforma psiquiátrica, isto é, a proibição de que essas pessoas sejam internadas como regra, isto é, a proibição da construção de novos manicômios, é incrível como absolutamente não chega no campo do direito penal. É incrível como a gente não tem autores em direito penal, manuais de direito penal, que refiram o fato, né, em que pese medida de segurança seja um tema de direito penal, obviamente, simplesmente os manuais, como regra, não referem a questão da reforma psiquiátrica. Isto é, a questão de que seria possível olhar para esse sujeito que pratica um fato previsto como crime e é considerado louco de outra forma que não seja da segregação, a do enclausuramento, de mero depósito, né, de depositar esse sujeito nessa instituição total que é o manicômio judiciário. Por que isso, né? A sensação que me dá, depois de tudo que eu, de alguma forma, me aproximei, é a de que tem um interdito, né, se pode dizer assim, que é a questão do crime.
É como se, em relação a essas pessoas que são consideradas loucas e que praticam um fato previsto como crime, houvesse o impedimento de que sobre eles que eles fossem contemplados pela lei da reforma psiquiátrica pelo fato de que eles são criminosos. Isto é, a criminalidade ou a prática desse crime faz com que eles sejam diferentes de todos os demais considerados loucos, né, e que, portanto, têm direito a uma lei de saúde pública, que é a lei da reforma psiquiátrica. Pois muito bem, esse sujeito, então, ele tanto é assim, tanto acontece esse interdito que, tanto aqui como na Itália, por exemplo, vai haver a questão, vai haver a legitimação de que essas pessoas sigam sendo segregadas e de que essas pessoas não podem ser abarcadas por uma lei de saúde pública pelo fato de que elas são pessoas que devem ser abarcadas sempre por um olhar da segurança pública do Estado, né, do Ministério da Segurança Pública, por exemplo, na Itália, ou um olhar que seja sempre esse preponderantemente de criminoso. Tanto é assim, e tanto isso opera no Brasil, que existem inúmeras normativas brasileiras mandando que seja cumprida a reforma psiquiátrica no campo da medida de segurança. Mas mais do que isso, tanto é assim que, quando a gente chega na Itália, por exemplo, e descobre que, em 1978, foi promulgada a lei da reforma psiquiátrica lá, mas que os manicômios, que são chamados por eles de manicômios civis, esses sim foram fechados, e em relação a esses sim, há a proibição de que sejam reabertos ou utilizados, mas em relação aos manicômios judiciários, a lei simplesmente não tem nenhum efeito. Ou seja, formalmente foram fechados os manicômios judiciários da Itália no dia 31 de março, eu não me esqueci porque é uma data bastante importante para nós, às avessas, né? Mas dia 31 de março de 2015. Ou seja, né, apesar de ser o país que mais comemora a reforma psiquiátrica, quando chega a essa questão do crime, ou chega a esse campo das medidas de segurança, simplesmente nem mesmo lá a reforma psiquiátrica consegue se operar. E aí, então, pensando um pouco em quais são as possibilidades que a gente tem em relação a essas pessoas, porque algo que chama bastante atenção é o fato de que essas pessoas, diferentemente das demais da clientela do sistema penal, elas muitas vezes não conseguem se organizar, muitas vezes não se organizam psiquicamente, e quanto mais se organizar como um coletivo capaz de reivindicar alguma coisa. Não só pelo fato de que muitas vezes tem uma racionalidade diferente da nossa, mas também pelo fato de que ocorre, e no Brasil isso ocorre ainda maciçamente, essa contenção que pode ser chamada de uma contenção química. Isso é, né? Essas pessoas são medicalizadas justamente para não incomodar, justamente para que não possam se organizar, justamente para que possam ser mantidas nesses lugares bem longe dos nossos olhos e das nossas ruas, né? Como que se opera a produção de alguma ranhura em relação a esse campo? Né? E aqui eu acho que é possível fazer alguma aproximação com o campo com o movimento alternativo, de direito alternativo, com aquilo que foi possível criar naquele momento. Da mesma forma que a criminologia crítica, num primeiro momento, olha para o direito penal, e eu costumo brincar com isso assim, né? Coloca o dedo na moleira do direito penal, dizendo que o direito penal não cumpre definitivamente as funções que declara, cumpre aquelas que não declara, obviamente, né? As funções reais. Da mesma forma que isso se opera no campo da criminologia, com essa leitura da criminologia crítica, há uma corrente da psiquiatria que provoca exatamente o mesmo efeito na área da psiquiatria. E é interessante a gente pensar, é interessante a gente não esquecer que o direito e a medicina, né, seja o campo do direito ou o campo da medicina que for, mas o direito e a medicina ortodoxos, eles são uma forma, ou eles são um instrumento de muito poder. Então, não é raro, né, isso que acontece em relação a essas pessoas consideradas loucas e criminosas, não é raro acontecer especificamente na área do direito, nesse caso no direito penal, porque é o mais duro que o direito oferece, ou na psiquiatria, porque é também a área mais... talvez possa falar, a área mais de controle social da medicina. A antipsiquiatria, então, que tem como grande expoente esse autor, que não é propriamente um autor, era alguém muito mais que pensava o movimento social em si, mas Franco Basaglia vai conseguir produzir, então, uma outra forma de se olhar para a psiquiatria e uma outra forma de olhar para esse sujeito que é a clientela dos manicômios.
Isto é, da mesma forma que a criminologia crítica aponta todas as falhas do direito penal, a antipsiquiatria vai apontar as falhas da psiquiatria e vai reinventar, ou vai pretender reinventar, esse novo olhar em relação a essas pessoas. Isto é, da mesma maneira que a criminologia crítica vai dizer que a prisão é um depósito de pessoas inúteis ao capitalismo, exatamente no mesmo olhar e exatamente bebendo da fonte do materialismo histórico, utilizando-se das categorias marxistas, portanto, o Franco Basaglia vai dizer, por exemplo, que o hospício é um lugar construído para controlar e reprimir trabalhadores que perderam a capacidade de responder aos interesses capitalistas de produção. Isso é, naquele momento, e isso é muito importante ainda hoje, porque a antipsiquiatria não faz efeito no que toca às pessoas que praticam delitos, né, fatos previstos como crime, mais corretamente. Naquele momento, a loucura se denuncia que a loucura não é exatamente algo psíquico do sujeito, algo neurológico ou algo como a medicina psiquiátrica vem dizendo até então, mas é muito mais uma confusão ou é muito mais uma necessidade de aprisionamento da miséria. E aí, então, essa aproximação entre a antipsiquiatria e a criminologia crítica, como eu vinha dizendo. Com essa denúncia, com esse olhar, é possível a gente pensar, então, na produção de ranhuras a essa lógica convencional e estruturada que está colocada até hoje entre nós, né? É possível, então, a gente ter projetos como o projeto Pai PJ em Minas Gerais, que vai fazer o cumprimento vai realizar o cumprimento das medidas de segurança de forma totalmente distante do manicômio judiciário, né? Existe, por exemplo, um andar no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, onde funciona o Pai PJ, que é uma rede de atenção que é disponibilizada para esse sujeito que cai nas amarras do sistema penal e que é considerado louco. Da mesma forma e no mesmo sentido, um outro projeto chamado de Paili, em Goiás, que atua da mesma forma e que é mais interessante ainda, a meu ver, pelo fato de que não tem nenhuma vinculação com o sistema penal e com o poder judiciário, mas sim, sendo considerado esse sujeito com algum transtorno mental, ele é imediatamente encaminhado para uma rede praticamente sem nenhuma diferenciação em relação ao sujeito que é considerado criminoso. Existem clínicas que são conveniadas com o SUS, enfim, para onde essas pessoas são são encaminhadas, e cumprem, então, a sua medida de segurança de maneira a não serem internadas. Tudo isso para dizer que me parece que, nesse momento, é urgente esse pensamento de subversão, esse pensamento de inversão da lógica tão ortodoxa, tão estruturada, e nesse momento, talvez, nunca, né, antes, a não ser na ditadura militar, a gente pudesse dizer da necessidade de uma prática transformadora, um olhar transformador, e um olhar transformador desde dentro, né? Acho que foi isso que o Movimento de Direito Alternativo conseguiu realizar, um olhar transformador desde dentro, que conseguiu utilizar esse instrumento, que é o direito, como algo para efetivamente realizar a justiça social, no sentido de deixar de violar direitos e garantias dessas pessoas que são sempre as mesmas, estejam nos cárceres, estejam nos manicômios. Então, essa forma de pensar é o que possibilita a desconstrução dessa lógica estabelecida, dessa lógica que viola os direitos dessas pessoas sempre. Me parece que é fundamental a gente conseguir se dar conta de que, ainda que existam grupos ou pessoas que são aquelas consideradas mais vulneráveis, mais prejudicadas, né, e a gente sabe que recai sempre sobre eles, seja no campo do direito civil, seja no campo do direito penal, enfim, é importante a gente se dar conta que dentro destes grupos há ainda pessoas mais violentadas, mais violadas e assim por diante. E, nesse sentido, me parece que hoje, nesse momento, é necessário, então, que nós consigamos reconstruir essas práticas para conseguir desconstruir essas lógicas ortodoxas e absolutamente violentas, seja em qualquer campo que for, mas acho que, nesse momento, como eu já disse, além da ditadura militar, nesse momento é o momento, e por isso a importância de um evento como esse, a importância de um evento que traz, né, toda essa memória, mas para dizer que, na verdade, acho que nesse momento isso tem que ser muito mais do que uma memória. Tem que ser alguma coisa que seja capaz de transformar, porque senão o nosso cenário está cada vez mais difícil em relação a esse grupo de pessoas, mas também a todos nós e todas que vivemos nesse país. Muito obrigada.